pessoas que marcam realmente a necessidade de estarem aqui connosco, porque são pessoas ligadas também às forças vivas da freguesia, que é o caso neste momento. Nós, até cerca das 16 e pouco, vamos reservar este espaço, Pedro Ferreira, para falarmos acerca da Filarmónica Progresso Biscoitense. E o Progresso, Paulo, tem corrido bem? Paulo Almeida é o nosso convidado. O nosso maestro já está aqui connosco. Obrigada por ter vindo. Obrigada. Eu que agradeço. Antes de mais, boa tarde a todos. O progresso tem sido feito paulatinamente ao longo de 90 anos, sem interrupção, com altos e baixos, como é próprio destas instituições, vendo cada dia tentando fazer o melhor, sempre tentando evoluir e adaptando já às novas circunstâncias e dando aso a as novas necessidades vão sendo supridas. Claro que, na altura, quando a Filarmónica foi fundada, as Filarmónicas, na sua esmagadora maioria, tinham objetivos completamente diferentes dos objetivos que hoje nós temos e que nós queremos fazer nas bandas. As bandas foram fundadas inicialmente para animar, entre aspas, as festas da sua localidade, as festas da sua freguesia. E essa era a maior ambição desse grupo musical. Hoje em dia nós todos queremos fazer um pouco mais do que isso. Não queremos perder o essencial de nós, que é estarmos presentes na nossa localidade, mas também queremos participar nas festas do concelho, nas festas de ilha, nas festas de outras freguesias. Queremos, sempre que possível, fazer concertos, tocar tipos de repertórios diferentes. Pronto, é o progresso, é a evolução. Exato. 90 anos disse. 90 anos. História, que bonita essa história. O Paulo Almeida torna-se maestro desta Filarmónica a partir de que data? Isto é assim, eu comecei as funções na Progresso Biscoitense em 2005. Já vão uns aninhos. Já vão uns aninhos. Uns aninhos e na altura tinha 25 anos. Já passou os aninhos mesmo. Passam-se os anos. Essa que é a parte menos agradável. Exatamente, vai-se o cabelo. Muito eu comecei bom. em 2005, depois estive 5 anos na banda. Ao fim desses 5 anos, estávamos em 2010, entendi que os objetivos que eu queria, nós não estávamos a chegar lá. E com amizade com toda a gente entendi que o ciclo estaria a chegar ao fim e era preciso mexer um bocadinho com as fundações para o bem da instituição. Saí destas funções, continuei a colaborar com a banda como músico. Veio um amigo pessoal, por acaso tive sorte, entre aspas, foi um amigo pessoal que a direção escolheu para maestro, que foi o Paulo Borges. Passado 3 anos, o Paulo Borges saiu e eu voltei a ser convidado e a banda aceitou-me carinhosamente. E o seu instrumento era, já agora? Clarinete. Muito bem. Clarinetista. Exato. E maestro da Filarmónica Progresso Biscoitense, que muito recentemente fez parte do desfile de filarmónicas nas São Joaninas 2022 e que eu também tive todo o prazer em apresentar a saída do Alto das Covas. Vi também que fizeram uma bonita homenagem à sede Angra no vosso percurso até até à Praça Velha. Sim. Nós sempre que é possível e que nos deixam, nós gostamos de fazer essa paragem porque, independentemente de ser o sítio onde está localizado a sede da Diocese, é naquele sítio que se aglomeram imensas pessoas que aguardam pelas filarmónicas e é da nossa parte também um pouco de respeito por elas, fazer aquela paragem, cumprimentá-los. Nós sabemos que às vezes os desfiles acabam por ser relativamente rápidos e as pessoas não conseguem ouvir um pouco mais do que uma breve passagem da peça que nós estamos a executar. E ali fazendo uma paragem de um minuto e meio, sabemos que não tocamos a marcha completa, mas sempre dá para ter uma ideia melhor daquilo que as bandas estão a executar, aquilo que trabalharam e gostamos sempre de apresentar. O nosso objetivo
quando estamos a fazer um desfile, é centrarmos em nós a festa. Sim, E claro. é levar essa alegria às pessoas. Sempre a marchar torna-se complicado chegar às pessoas. Sim, e penso que as pessoas receberam muito bem esse gesto que vocês tiveram, levantaram-se a aplaudir Sim, acho que a tudo isso reação é foi muito interessante. positiva, nós sentimos acarinhados e por nós, esta semana não, obviamente, mas para a semana estávamos lá outra vez. Esta semana para estar na festa, não é, da Semana Cultural dos Biscoitos. Qual foi, portanto, também a colaboração da Filarmónica aqui com os elementos da organização da festa? Nós tivemos aqui a participação no desfile de abertura, juntamente com outras forças vivas da freguesia em representação da nossa instituição, algo que nos enche de orgulho, que é contribuir de todas as formas que sejam possíveis para o sucesso de todas as atividades aqui da nossa freguesia e do nosso concelho. A Filarmónica não é de ninguém, é de todos, que é assim mesmo. Acho que este tipo de instituições só fazem sentido enquanto prestarem um serviço à comunidade em que se inserem. E nós este ano participamos no desfile de abertura, mas estamos sempre dispostos a participar em tudo o que seja necessário, porque essa é a nossa função. Nós devemos estar aqui a dar apoio à comunidade, tal e qual como a comunidade também nos deve apoiar a nós, enquanto instituição sem fins lucrativos. Somos uma instituição de mérito cultural. Na nossa instituição nós não somos obrigados individualmente a fazer nada, mas fazemos tudo com imenso prazer. E todos no conjunto, não é que resulta, não Claro é que assim? sim. Maestro, deixe-me colocar-lhe uma questão que me assola já há algum tempo, nomeadamente nesses períodos de festas. Obviamente acabou por dizer aí que o trabalho da Filarmónica e o prezamento também, obviamente, é depois poder mostrar o trabalho de tantos ensaios e de tantos meses de trabalho aqui, ou nas freguesias vizinhas, ou nas festas de concelho, ou de ilha, ou até além fronteiras da nossa ilha. Mas, por exemplo, nestas São Joaninas reparei que as bandas filarmónicas poderiam ter um papel muito mais importante, não apenas naqueles momentos, digamos, mais solenes do desfile da Filarmónica ou do acompanhar a marcha, a Charanga das Fresquinhas, passa a publicidade, uma banda que vem do continente, faz aí uma animação de rua extraordinária e movimenta milhares de pessoas atrás naquele ritmo que eles têm, muito próprio e muito festivo. Não era possível as nossas bandas filarmónicas também, para além do desfile, enfim, digamos assim, mais institucional, mais formal, de ir atrás da marcha ou no dia em que foi convidado a desfilar, as nossas filarmónicas organizarem pequenos grupos que pudessem proporcionar nos tempos, digamos, não mortos, mas nos tempos menos preenchidos com programação, espaços e momentos de animação nos arraiais das nossas diversas freguesias, ou as comissões de festas nunca vos procuraram nessa perspectiva? É assim... Sabendo, obviamente, que somos todos voluntários, temos todas as nossas vidas e, portanto, nem sempre é fácil, talvez, conciliar as agendas de toda a gente para fazer isso, não é? Mas poderíamos, eventualmente, dar um pouco mais de nós? Há coisas que são impossíveis, mas eu acredito, sinceramente, que são poucas as verdadeiramente impossíveis. Acho que, com um bocadinho de boa vontade, se o plano A não consegue ser cumprido, nós conseguimos arranjar aqui uma alternativa consoante a disponibilidade das pessoas, e não é por aí que deixamos de fazer as coisas. Nós estamos sempre a falar aqui, na esmagadora maioria de músicos, todos nós na nossa banda somos amadores, a começar claro. por mim, e há sempre, perante alguns desafios, algumas dificuldades de percebermos como é que nós conseguimos pôr aquilo a funcionar, e claro que haverá sempre algumas tentativas e alguns erros no meio, mas isso faz parte do processo de crescimento e seria anormal nós pensarmos que de um momento para o outro nós conseguimos atingir um nível de performance igual ao de um grupo profissional que se dedica àquilo há não sei quantos anos. Agora, a verdade é que se nós não nos começarmos a dedicar, cada dia que passa, cada dia que estamos mais longe de atingir esse nível satisfatório. E claro que sim, acho que sim, que as comissões podem chegar ao pé das bandas. Há bandas que já fazem alguma animação de rua, e quanto mais animação de rua fizerem, quanto mais incentivos tiverem, mais vão trabalhar e melhor será o trabalho. Ontem de manhã, por exemplo, manhã cedo, 10 da manhã, se não me falha a memória, cruzei-me com alguns elementos da Associação Cultural do Porto Judeu, que já estavam fazendo uma pequena animação de rua em Angra, lá está. E de facto,
nós temos uma admiração, nós, os de cá, os locais, não é? Temos uma admiração profunda pelo trabalho das nossas filarmónicas e das nossas instituições, grosso modo, mas as filarmónicas depois têm a música, têm essa coisa fantástica de nos parar, de nos fazer sentir, de nos fazer vibrar ou chorar, enfim, puxa pelos nossos sentimentos. E os turistas acham imensa graça de repente serem confrontados com um grupo de músicos que saiu dali de uma esquina qualquer e que lhes aparece à frente. E portanto eu acho que cada vez mais tínhamos também que, obviamente desde logo as bandas filarmónicas, mas depois todas as entidades que têm alguma competência, alguma capacidade de as poder também ressarcir e contratar, porque isto não se vai fazer, quer dizer, por mais boa vontade que se tenha, não podemos prescindir de uma manhã de trabalho para ir eventualmente fazer uma animação ali em um sítio qualquer sem nada em troca, não é? Mas era importante começarmos de facto a pensar nisso, não é? Só para deixar bem claro, há muitas bandas que já têm esses grupos de animação. Agora, o que tem acontecido, e nas São Joaninas também tive a oportunidade de ouvir o Porto de Douro, que é um exemplo de como o grupo de animação tem evoluído qualitativamente. Havia os grupos antigos, há 20, 30, 40 anos, que iam para o mato, tocar para os touros, fazer as tradicionais serenatas, e a partir daqui nós temos vindo a evoluir. Também ao nível do repertório, não é? Estamos a falar no repertório, através claro. do repertório, através da qualidade de execução, cada vez mais interessa mostrar um trabalho com princípio, meio e fim, sem ser agora começa um senhor qualquer a tocar uma melodia e os outros com mais ou menos jeito vão de arrasto e aquilo pode correr bem e pode mas também correr pode mal, não correr bem. Depende do jeito individual de cada um, e cada vez mais nós não queremos que haja grande margem ao correr mal, nós queremos que corra bem, claro. E queremos ter mais qualidade, e de facto nós estamos a desenvolver, e quando digo todas as nossas bandas nesse aspecto. Agora, quanto mais possibilidades nós tivermos de mostrar o trabalho, como tinha dito, mais depressa nós chegaremos a um nível melhor. O Porto de facto tive a oportunidade de ouvir nas São Joaninas, a fazer animação de rua, e gostei bastante. Terra Recente também tem tido grupos de animação de rua já com bastante qualidade. Eu acho que sim. A aposta no turismo, acho que sim. Acho que quem vem de longe para a nossa terra quer ver coisas cá, que não vê na sua terra. Exatamente. Exatamente. E com pessoas de cá. Com pessoas de cá, exatamente. Sobre a parte de prescindir de uma manhã de trabalho e dos honorários, o grande problema nem sequer é este, que nós estamos aqui sempre com boa vontade. Eu acho que a maioria das pessoas não tem a noção do valor financeiro que é necessário para pôr uma filarmónica na rua, do custo dos instrumentos. Eu todos os anos, principalmente nas festas das São Joaninas, nós músicos filarmónicas, nós temos um problema na noite de marchas, que é uma falta de respeito completo das pessoas que estão a assistir às marchas e que, após 2 ou 3 cervejas, acham que são amigas de toda a gente e querem dançar no meio da filarmónica e querem falar com os músicos que não conhecem, e até certo ponto até os desrespeitam. Já há anos que venho pedindo, entre aspas, às comissões para criarem uma espécie de cordão humano à volta que possibilite os músicos estarem calmamente a fazer o seu trabalho. Porque isso até os distrai, não é? Distrai, incomoda. Há casos e aconteceu já com várias bandas, de pessoas que se põem a dançar no meio da banda e que depois a maior parte dos instrumentistas são instrumentistas de sopro, que rapidamente se magoam. Tem um colega que é trompetista aqui da minha banda, que inclusive já lhe partiram um dente nas São Joaninas. E isso aqui é uma questão, não é de pura maldade. Sim, aqui é uma questão apenas também de respeito, obviamente. Exatamente, mas isso porque as pessoas às vezes não sabem os perigos e também não sabem o valor dos instrumentos. Ora bem. Uma filarmónica, quando sai à rua, só em termos de fardamento, um fardamento normal de uma banda completa anda à volta entre os 200 e os 250 euros. Um clarinete com um mínimo de capacidade de uma banda dá à volta dos 1000 e poucos, um saxofone tenor entre os 1500 e os 2000, quando vamos falar de bombardeiros, se calhar vamos para os 2500, quando vamos falar para uma tuba vamos falar de 5, 6, 7 mil euros. E isto tudo somado vezes 30, 40 músicos consoante a dimensão da banda, é um investimento brutal. Sim, sim. Fora as manutenções dos instrumentos que têm que ser feitas, os consumíveis normais, que é os óleos, as massas, as palhetas, as substituições
das bandeiras, dos cintos, as peles dos instrumentos de percussão. Por isso, a realidade é, com a necessidade financeira que as filarmónicas têm de fazer alguns serviços para reinvestirem na banda, ninguém que esteja envolvido nisto ainda pensa, bem, eu preciso de uma manhã de trabalho, vou ser remunerado. A gente já sabe que isso não consegue, porque as bandas, fora depois a parte toda, que é absolutamente essencial, que é contratar formadores para as escolas de música, porque uma banda que não consegue ter uma escola de música, automaticamente está morta. Pode não saber ainda, mas para lá caminha. Mas para lá Mas caminha. a certidão de óbito aparecerá com certeza. Em 2, 3 anos vai pagar uma fatura extremamente elevada. Há pouco, aqui com o Presidente da Câmara da Praia, quando falávamos das bandas que vêm tocar às festas da Praia, referenciava um aspecto com uma das bandas em particular. Os Quinta do Bilo vêm às festas da Praia, mas vão estar agora já, antes disso, na Madalena do Pico. E na Madalena do Pico eles vão fazer um concerto onde envolveram uma filarmónica, ou pelo menos um conjunto de grupos, de elementos de alguns grupos filarmónicos do Concelho da Madalena do Pico. Sabemos, enfim, que toda essa logística não é fácil, que os artistas muitas vezes vêm cá contratados, enfim, para fazer aquela atuação e com viagens apertadas porque têm outros agendamentos, mas era importante cada vez mais haver uma maior atenção por parte das organizações, nomeadamente festas, na perspectiva de poder envolver os músicos de cá com artistas que possam vir de outras paragens e com outra experiência. Completamente. Concordo completamente, sem dúvida. Independentemente das cores políticas, acho que não vale a pena falar disso. Interessa falar das pessoas. A Gabriela Canavilhas, quando foi diretora regional da cultura, ela tinha uma proposta muito engraçada. Mesmo tendo em conta a temporada de música clássica, que era: não contratamos ninguém do exterior que venha somente fazer um concerto à região. Independentemente da qualidade do músico que é contratado, esse músico tem que se dispor a fazer um pequeno workshop com os músicos locais, tem que deixar cá alguma coisa. São dinheiros públicos, claro, que a DRAC gere, e o concerto em si é importante. Nós temos que ver as pessoas realmente na sua performance para aprendermos um pouco, mas se houver uma possibilidade de diálogo, aprendemos muito mais. E se houver uma possibilidade que seja além do diálogo, que seja mesmo de trabalho em concreto, claro que às vezes nós sabemos que em termos de disponibilidade não poderia ser muitos dias, mas se calhar 1 ou 2 dias no mínimo, e ficar cá alguma coisa. Isto é absolutamente essencial, porque nós estamos numa região com as nossas limitações, como todos nós sabemos. Enquanto estivemos em Lisboa, nós conseguimos entrar para o nosso carrinho, e a questão é se vamos conduzir 1 hora ou 2 ou 3, mas temos oferta cultural aqui. Também temos oferta, mas já não é para o nosso carrinho, é para o nosso aviãozinho, e isso é sempre mais dispendioso, depois com o alojamento. E então acho que impera aproveitar todas as oportunidades que nós pudermos. Neste momento, aspectos formativos, digamos, do vosso percurso, se posso estar a dizer uma grande asneira, mas corrijam-me, Paulo, só no encontro de bandas do Porto Judeu, não é? Que é organizado ali, é que ainda depois costuma haver uns workshops e umas formações com alguém que vem de fora, ou já nem nesses fóruns isso está a acontecer? Não, no Porto Judeu continua a haver a parte das ações de formação com alguns formadores que vêm de fora. Normalmente o que acontece é que o tempo de formação é um tempo limitado, porque é um fim de semana. Na sexta-feira já é o primeiro dia de festival, é o primeiro dia de formação, já estamos condicionados, depois temos o sábado e o domingo, mas às vezes as bandas também acabam de ter alguns serviços que depois precisam dos seus músicos, e depois acontece sempre uma hipótese formação dividida em 2 partes, ou seja, primeiro existe a formação como músico e executante com um formador, mas também existe a componente de fazer uma banda que atua no final do festival para também se trabalhar com outro maestro, com uma forma diferente de trabalhar, com um maestro profissional. Ou seja, a música acaba por estar dividida no meio das 2 componentes, e o espaço-tempo é muito curto. É muito curto, a verdade é essa. Depois há algumas ações de formação que têm ocorrido. Vi recentemente que haverá agora na Praia da Vitória uma formação para clarinete, flauta e piano, e estas ações de formação nós também tentamos incutir dentro dos nossos músicos, que seria bom. Às vezes há algum certo estigma se não estão envolvidos no Conservatório Regional, porque vai haver aqui um gap de nível.
mas é uma pena porque é nesses sítios que nós aprendemos com quem é bom. Claro. Se for fazer um workshop com alguém que é pior do que eu, sim, por muito que tenha vontade de aprender, é um bocadinho mais complicado. Depois algumas bandas, às vezes, numa situação ou outra esporádica, fazem alguma formação e convidam alguns músicos de algumas colegas, ou fazem mesmo fechado. Mas em termos de formação, nós precisávamos avançar mais um pouco. como é que está, portanto, a Filarmónica Progresso Pescoitense em termos de formação neste momento? Nós temos aqui um problema que foi a pandemia. A verdade é essa. Ou seja, esse problema também não foi unicamente só nosso. Durante esses 2 anos, e nós fomos conversando com outras bandas, houve sempre o dilema: fazemos formação ou não fazemos formação, porque no ensino da música convém que seja um ensino prático, fluido, sem grandes interrupções, senão o processo de ensino-aprendizagem depois esfuma-se ali em 2, 3 meses de interrupção. E nós equacionamos várias vezes qual seria o timing melhor para recomeçar com as escolas ou não. Depois há aqui mais um problema, que houve bandas que praticamente sempre fizeram alguma formação. Aqui neste momento estamos a pagar a fatura de não ter feito formação. Mas, por outro lado, tivemos que pôr na balança entre aquilo que nós queríamos, que era fazer a formação, ou respeitar as regras da Direção Regional de Saúde. E aqui nós achamos mais importante as regras da Direção Regional de Saúde e optamos e não fizemos a formação. Mas quando diz que está a pagar a fatura, traduzir isso em miúdos? Em miúdos, exatamente. Já que estamos a falar de miúdos. Exatamente, quer dizer o quê? Ou seja, os miúdos afastaram-se, perdeu-se ligação, não, ou perdeu-se qualidade eventual? Estamos a falar de não termos novos miúdos. Okay. Ou seja, todos nós, se observarmos numa filarmónica, nós vemos que, infelizmente, mas é a lei da vida, porque há pessoas que se reformam, há pessoas que vão trabalhar para o estrangeiro, há pessoas que, acham que já contribuíram o suficiente e está na altura de parar. Todos os anos, 1, 2, 3 músicos abandonam a banda, num ano normal. Se nós fizermos uma escola com 10 miúdos, se calhar 4 ou 5 vão começar a tocar e dali a um ano vamos ter 2 ou 3. E em pandemia, os anos foram anormais sob esse ponto de vista? Os anos foram anormais porque a maioria das pessoas acomodaram-se um pouco mais. Ou seja, se estaríamos a pensar em 1, 2 ou 3 que iriam abandonar, se calhar abandonaram 2, 3 ou 4. Porque de facto as pessoas criaram uns hábitos mais sedentários, de estar mais em casa, de arranjar outras formas de entretenimento, porque as pessoas são criaturas de hábitos. Eu estou habituado a ir à banda todos os dias, ou que tenho ensaio, vou e nem penso. Porque é que vou? Vou e depois estou lá, vejo os meus amigos. Agora, se me acomodar em casa, depois às tantas começo a gostar de estar no sofá. E já me custa mais o sair. Não é que depois de estar lá, não gosto de ver os amigos, não gosto de tocar. Agora, eu acho que as pessoas ficaram um bocadinho sedentárias durante esses 2 anos de pandemia. E depois o que acontece foi que, além de ter havido um esvaziamento, entre aspas, um pouco maior do que seria um ano nos anos normais, tivemos o problema de não haver a injeção de sangue novo na banda. E é notório, para quem viu o último grande desfile de bandas aqui na nossa ilha, que foi o desfile de São Joaninas, que a maioria das bandas estão com menos elementos. Ainda foi mais visível, se calhar, no desfile do dia 25 de Abril. Bandas que antes teriam 40 e tal elementos, estão a desfilar com 30 e tal, algumas que estavam com 30 e tal, estão a desfilar com 20 e tal. Mas a renovação e o futuro das bandas, apesar de tudo, está assegurado, porque vê-se muita malta nova, de facto, nas bandas. Vê-se. E a esperança que tenho é que agora essas escolas que vão reabrir todas com força em setembro, consigam apanhar os miúdos,
Obviamente sim, entre aspas. Mas hoje em dia até temos que pensar nisso. Mas se não quiserem vir, vá lá e apanhá-los. Vamos lá apanhá-los. Aqueles 2 anos em que se calhar se ia bater à porta daquelas famílias a saber se os miúdos tinham interesse e a convencê-los que eles de facto tinham interesse. Sim. Que apesar de ter havido esse desfazamento aqui de 2 anos, que eles agora regressem. Regressem, ou melhor, que integrem as escolas de música e que se num ano normal seriam 4 ou 5, que este ano saiam 10 ou 11. E daqui a bocadinho vamos também falar com o Sr. Presidente, mas para si como maestro, o que é que pode ser feito para já para minimizar essa situação? Ou seja, retomar com a formação na vossa filarmónica? O que nós estamos a fazer primeiro tivemos que fazer aqui um balanço, ou seja, quando nós recomeçamos, fomos recomeçando paulatinamente. Tivemos que fazer aqui um balanço para percebermos exatamente onde é que nós estávamos, quem é que já tinha regressado, quem é que estava ali no fio da navalha e quem é que nós tínhamos que ir bater à porta de casa. Para a pouco e pouco juntarmos as nossas hostes de novo. Porque também fazem esse trabalho, porta a porta, não é? Sim, tem que ser. Assim que alguém falha 1 ou 2 ensaios e nós ficamos sem saber, a gente vai lá bater à porta, saber o que é que se passa, saber se houve algum problema, se há alguma doença, uma coisa assim. E depois a melhor maneira de faltar um ensaio é avisar. Porque aí já não vamos bater à porta. Já não há necessidade, pois. Não, estou a brincar. Mas nós temos que saber exatamente o que é que se passa com as pessoas, porque nós somos todos uma família. E depois tivemos que ver e analisar em que ponto é que nós nos encontrávamos e qual era a nossa força, mesmo em termos de pensar qual seria o repertório. E as novas peças. Novas peças são sempre avaliadas de acordo com as nossas forças e as nossas fraquezas. Temos que escolher uma peça que desenvolva a banda, mas também uma peça que seja execuível para o nosso grupo. E agora, feito esse trabalho, estamos a funcionar, estamos a preparar os próximos objetivos. Tivemos os nossos tradicionais boltos de Vinho do Espírito Santo, que correram bem. Tivemos as festas sanjoaninas, tivemos agora a nossa semana cultural, o nosso bolo de São Pedro, a nossa festa de aniversário. Agora estamos a preparar já as festas da praia. Estamos a preparar também um concerto com os Belcanto, que é aqui também uma abordagem diferente, com músicos de cá, mas que para nós nos motiva. Claro que sim, é um desafio, não é? E nós precisamos de desafios. Se nós chegarmos ao ensaio da banda e dissermos aos colegas todos, bem, nós agora vamos tocar estas peças e pronto. E ficamos a olhar uns para os outros, ok, está bem. Vamos tocar as peças. Já começa a ser muito pouco, não é? Começo a tocar, mas assim estou a pensar, mas tinha tanto que fazer nesta vertente da minha vida. Agora vim aqui, se calhar para a semana eu vou ter que ajustar a relva, não é? Também, por exemplo, eu vou fazer outras coisas e depois nós temos que ter um bocadinho de pressão. Ou seja, tenho que vir ao ensaio porque vai acontecer isto. E daqui a dias vai acontecer outra coisa. Tem que haver um ciclo que se renova constantemente de novos objetivos, desde que as pessoas também se identifiquem. Estamos a falar de quantos músicos sobre a sua batuta? Aqui na banda dos biscoitos, cerca de 35. 35 pessoas, 35 opiniões. Sabendo que o mais velho é aqui da idade da nossa Nélia, portanto um jovem. É um pouco só mais 2 ou 3 aninhos. Então é um jovem, é o que eu estou a dizer, não é? Claro, ou seja, tem futuro garantido à banda nem sequer se coloca essa questão. Mas é o que eu estou a dizer. Tens razão. Não é o músico mais velho, é o músico com mais experiência. Exatamente, é o que está há mais anos na Filarmónica, apesar de um pequeno interregno, que ele já nos vai falar quando chegar, mas não em termos de idade, mas em termos de tempo na Filarmónica. Começa também muito novo e é engraçado verificar isso, porque ao longo deste percurso que tenho feito na rádio, tenho entrevistado muitos artistas que começaram na banda Filarmónica e que hoje estão à vontade em diversas áreas artísticas. Vocês, Filarmónica Progresso Biscoitense, comemorou
completou no passado dia 29 de junho 90 anos. Portanto, creio que também foi uma fase de muito mais trabalho para si como maestro, não é? Houve que preparar o aniversário. Sim, houve que preparar, felizmente, mas acho que nós vivemos dessa pressão dos eventos. Este ano tivemos uma data feliz, ou seja, o dia 29 foi pós-São Joaninas. E isso é bom. Exato. Porque o dia 29, quando ocorre durante as São Joaninas, claro que as pessoas têm tendência para se dividir. Claro. A verdade é essa. Tivemos a oportunidade de fazer o tradicional bolo de São Pedro, com a presença da banda na missa solene, e depois fazermos o bolo com calma junto da comunidade, e depois fomos então em procissão até à nossa sede e lá fizemos um mini concerto, seguido obviamente de um barete, de um momento de convívio. Não é essencial, é acessório, mas nós precisamos, é importante, sim. Nós precisamos sempre desses momentos em que relaxamos, descontraímos e estamos com os amigos, que a verdade é esta, e com as nossas famílias, que são as grandes prejudicadas dessa nossa teimosia em avançar sempre às cegas, entre aspas, em prol de tudo o que as instituições necessitam. Por isso é importante, às vezes, nesses pequenos momentos pós-atuações, estarmos todos em conjunto para que as nossas famílias, as esposas, os maridos, os filhos, as filhas, percebam que os músicos, quando estão ausentes, é porque estão a fazer qualquer coisa. Estão a fazer qualquer coisa de valor para todos nós. Não é uma atitude egoísta, entre aspas. Claro. As famílias, a nível de filarmónicas, até costumam integrar-se bastante umas com as outras, portanto, no cotidiano normal e de ensaios. Não sei se o maestro Paulo Almeida já tem descendência na banda. Não. Ainda não tem? Não, eu tenho uma miúda, mas até agora ela nunca quis. Não mostrou interesse. Não mostrou interesse. Eu acho que música tem que ser algo que se queira. Ora bem. Ela ainda é muito novinha, se quiser, tranquilo. Acho que se fosse a forçar... Sim, poderia ser pior. Não vale a pena. Exatamente, mas aí vamos criar aqui uma situação de... Quase de obrigação, quase não é? De obrigação. Quando é obrigado fica sempre chato. Exatamente, mesmo que diga que sim, não é um sim verdadeiro. Exatamente. O Paulo preferia tocar ou dirigir? Eu prefiro tocar. Eu acho que acima de tudo sou músico. Eu acabo por surgir como maestro numa altura que me convidam e eu decidi aceitar. E vou ser sincero, ser maestro tem alguns momentos muito bons. Na parte do concerto, de conseguir viver, entre aspas, não uma parte individual, mas a música como um todo. Agora, eu acho que sou mais músico e executante do que propriamente maestro, tenho que ser sincero. Mas é normal um músico querer chegar a maestro ou nem por isso? Eu acho que é normal. Acho que é normal. E independentemente da função que estejamos a fazer naquele momento, nós queremos sempre fazê-la bem, com o maior rigor e a maior musicalidade possível, com maior afinação, quando estamos como músicos a tentar que os nossos colegas atinjam a melhor afinação quando somos maestros, mas eu acho que acaba por ser mais divertido. A responsabilidade não será tão grande, não é? Eu acho que é igual. É igual? É igual. Se nós estamos a tocar, não queremos uma nota errada, não queremos fazer uma dinâmica errada, queremos fazer tudo bem feito e com interpretação. Enquanto mestre, nós pretendemos que a banda faça exatamente o mesmo. Temos é que, sem palavras, transmitir à banda o que nós estamos a sentir, de forma que eles percebam e consigam reproduzir. Exatamente. São objetivos diferentes.
Eu estava a falar há bocadinho da descendência porque sei que em muitas filarmónicas costumam estar até 3 gerações da mesma família, o que é muito interessante, e aqui na Filarmónica Progresso Biscoitense, certo que também terá algum conhecimento de algum caso destes, não é? Porque é muito normal que assim seja. Temos casos de 2 gerações, o próprio Alberto Linhares tem o filho. Tem o filho, que é uma belíssima trompa. Ai, que susto! Fui eu. Ai! Eu sorri porque achei imensa graça à expressão. O filho é uma belíssima trompa. Oh Pedro, como é que tu me assustaste assim? Porque eu sorri para o microfone e tu desculpa mas eu achei uma delícia agora esta sua expressão. Pois, mas é que é assim. Nós temos o hábito de dizer que é tuba, sim, que é trombone, que é trompete, que é trompa. Claro que ele é trompista, mas é gíria. Só mesmo ele. Eu pensei que pensasse com alguém aqui atrás de mim. Foi os fones. Isto tudo faz parte da festa, não é, Pedro Ferreira? Já me conseguiste assustar hoje. Mas faz parte da linha. Exato, sem dúvida. O pai também toca trompa. Por norma, há apetência até para que passe o mesmo instrumento de geração em geração. Às vezes passa-se ou porque foi um avô ou foi um tio que tocou aquele instrumento. E isso normalmente acontece quando tocava bem. Se o avô se tocasse muito mal um instrumento... Eles não queriam aquele. Não convém. Mas agora quando toca bem... O teu avô tocava muito bem tuba, mas se calhar tu ias para outro instrumento. Isso é muito interessante e eu acho sempre engraçado a questão da atribuição dos instrumentos aos músicos. Isso é muito complicado. É muito complicado, não é? Nem sempre são eles que escolhem. Não, porque é assim, a maior parte dos rapazes querem trompete. A verdade é essa. A maior parte das meninas normalmente pede ou clarinete ou flauta e também muitas vezes por desconhecimento do que é que os outros instrumentos fazem e do que é o som dos outros instrumentos. E depois temos que ver aqui que as bandas também têm as suas limitações enquanto aquele determinado número de executantes de um determinado instrumento. Por exemplo, para termos aqui um determinado equilíbrio, nós não podemos ter 20 trompetes, 3 clarinetes e 15 tubistas, por exemplo. Pois. Temos que, dentro das vagas que existem, tentar ir direcionando aqueles miúdos para os instrumentos que fazem mais falta, mas também sem desrespeitar as vontades individuais. Pois. Porque se nós desrespeitarmos muito as vontades individuais, o miúdo hoje em dia não tem pachorra, farta-se e vai-se embora. Claro. E então tem que haver aqui um certo diálogo entre aquilo que a criança ou o jovem tem como sonho e aquilo que a banda precisa. E depois é caso a caso. Vamos trabalhando. O que é que falta mais em termos de instrumentos? Qual é aquele naipe de instrumentos onde é mais difícil apanhar executantes? Neste momento nós estamos com um problema na maioria das filarmónicas que são clarinetes. Clarinetes, até há poucos anos havia muitos, mas não sei o que é que se passou. Os maestros começaram a encaminhar as crianças para os outros instrumentos e pronto. E eles foram-se embora. Depois já sempre um problema que são tubas. Tubas, bombardinhos. Eu ainda sou do tempo em que as mulheres começaram a chegar à filarmónica. Pronto, eu lembro-me das filarmónicas serem compostas só por elementos masculinos. As mulheres não faziam parte das filarmónicas. E aqui na sociedade Progresso Biscoitense começaram a aparecer umas moças, muitas delas filhas de músicos da filarmónica, que levaram depois amigas, e eu tinha uma inveja. Eu queria tanto ir como elas ali na filarmónica, com aquele passo. Quase todas tocavam clarinete nessa altura. E nunca tive, essa oportunidade. De maneira que a entrada
dos elementos femininos nas filarmónicas, creio que também marcou muito para melhor a forma em como as filarmónicas depois começaram a fazer a sua vida, porque eu estou-me a lembrar também aqui do Carnaval. A partir do momento que as mulheres começaram a fazer parte do Carnaval, também houve algo que mudou. O que é que, na sua opinião, como maestro da banda, é uma achega importante a participação dos elementos femininos, que se calhar são sempre em menor número do que os masculinos, não será? Penso que sim, acho que em todas as bandas temos menos meninas do que meninos. Vou usar esse termo assim, mais carinhoso. Também tem muito a ver às vezes com uma etapa da vida em que, quando as jovens depois têm filhos, muitas vezes abandonam a banda e às vezes retomam, às vezes não. Nós sabemos que existem muitos problemas ainda por resolver na nossa sociedade. Claro, que é assim mesmo. sem dúvida. Eu sempre apanhei bandas mistas, mas pela minha experiência, o ambiente de um grupo, quando tem homens e senhoras, é sempre muito mais equilibrado do que só homens ou só senhoras. Claro que quanto mais for equilibrado for o grupo, melhor correm as coisas. Melhor é. Pois lá está, a própria sociedade é composta, não é? Exatamente. Por homens e mulheres, e assim as bandas também nota a partir desse momento que houve da parte das filarmónicas algum desenvolvimento que tenha marcado a diferença, no seu entender, pelo que conhece das bandas filarmónicas e pelo percurso que tenha feito. Não só o facto de se juntar o elemento feminino, como também a forma da escolha do repertório, do próprio repertório. Mudou muito nestes últimos tempos. Muito. Houve peças que praticamente desapareceram, que eram as tradicionais rapsódias. Foram sendo substituídas por alguns medleys, que basicamente é a mesma coisa. É a mesma coisa, só que é música internacional, mais de género pop rock. Exato. Temas mais conhecidos de filmes. Depois, basicamente, nós começamos a ter acesso às editoras internacionais. Mas tem a ver com pela aquisição de mais instrumentos, as trompas de harmonia, os trombones de varas, que eram instrumentos que praticamente nós não tínhamos há 15 anos nas nossas bandas. Eram poucos os executantes. Em termos de percussão, as bandas têm crescido imenso, felizmente. Acho que já não há nenhuma banda que tenha aquela percussão simples, só o bombo, pratos e caixas, a parte de tímpanos, a parte de liras, toda aquela panóplia de percussionistas e dos acessórios musicais que são brilhantes. E o nosso repertório não tem nada a ver com o repertório de uma banda há 20 anos. O que é bom sinal, não é? É sinal que estamos a evoluir, que nós estamos a avançar. Se nós estivéssemos estagnados no tempo, eu nem vou dizer isso, porque acho que vou dizer uma coisa muito má, mas o objetivo das bandas é fazer música, não é fazer folclore. Claro. Sim. Se bem que o folclore também tem evolução. Pois. Por isso não vou entrar muito nesta corrente, mas penso que consegui transmitir a ideia. Sem dúvida. Também. E já chegaram então até nós os dois convidados que estavam a faltar. Estavam a faltar, não, estão na hora, não estão? Sim, mas já faltavam aqui para a nossa conversa, não é? Sim. Que o senhor maestro tem estado aqui a falar sozinho, eles também têm uma palavra a dizer. Ora bem, temos então aqui que dar as boas-vindas também ao Fábio Ferreira, que é o presidente da direção da Filarmónica Progresso Biscoitense, e ao Alberto Linhares, que é então o músico mais antigo da Filarmónica. Mais experiente. Nós tínhamos deixado aqui o suspense, não é? Vamos ter aqui o músico mais antigo, mas não vamos dizer o nome, portanto está mais que visto que é o Alberto. Alberto, olá, boa tarde, bem-vindo aqui aos microfones do Rádio Clube de Angra.
que sei que não é a primeira vez que falas para estes microfones. Já aconteceu há muito tempo, mas já aconteceu uma vez. Já não me lembro da cor do microfone. Nem sei. A cor também não interessa, Alberto. Não sei. A cor não interessa. Então, Alberto, o que representa para ti seres o músico mais antigo desta instituição, que já tem 90 anos, feitos há muito pouco tempo, é sinal que tens andado por lá, já desde muito novo, não é? E, portanto, hoje, seres o membro mais antigo, ainda tão jovem, não é? É que já foi também dito aqui pelo Pedro Ferreira, é de certo motivo de grande orgulho, digamos assim, não será? Sim, é muito bom ter estado tanto tempo, estou ainda numa instituição como a Filarmónica Biscoitense, Progresso Biscoitense, porque acho que é uma instituição que vale a gente fazer parte dela, porque acho que é das instituições mais antigas da freguesia e esse faz parte de 50 anos de 90, acho que é muito bom. Quando é que comemoras os 50? Para o ano. Para o ano. Vamos ter aqui mais uma festa. Começou muito novo, maestro. Alberto, então. Sim. Comecei no Solfejo com 9 anos, saí com a música com 10. Movido pelo pai, eventualmente, pelo avô? Não teve nenhuma ligação? Na minha geração não há músicos. Ok. Fui eu o primeiro a entrar para a Filarmónica. E lembra-se porque é que foi para a Filarmónica? Não foi, por exemplo, para o Clube da Bola? Nem precisou pedir, só precisei pedir a minha mãe e a meu pai, olha, eu quero ir para a Filarmónica. E eles também eram pessoas que não tinham problemas. Eles achavam bem, com certeza, claro, não é? E como fui... Claro, tinha muitos amigos, na altura juntava-se muitos amigos, tinha a escola, tinha os amigos foram para a Filarmónica. Claro que também fui. Era uma maneira de estarem também juntos ali um bocadinho. A gente na altura juntava-se muito. Hoje isso não existe. Hoje a vida muda, não é? A vida muda. E tocou sempre o mesmo instrumento, Alberto? Sempre. Que é? Trompa. A chamada trompinha de Nossa Senhora. Então porquê? Porquê que tem este nome? Talvez o maestro seja mais a pessoa mais indicada para explicar isso, porque isso tem uma sua história. Pois. Eu também ainda estou... Mas aquela trompa sempre foi... Eu já não existe, já está em via de extinção como hoje. É sério? Esta é engraçada, para perguntarmos ali também ao senhor maestro. Há bocadinho ele falava-nos que tu já tinhas descendência na Filarmónica, com o teu filho, que era uma boa trompa, e o Pedro Ferreira pegou-me um susto. O problema é que isto depois passa tudo, não é? Não se pode disfarçar. E então esta trompinha de Nossa Senhora, porquê, maestro? Agora que me apanhou. Também, olha que engraçado. Mas tu sabias. Olha, aqui está depois algo que podemos aprofundar para uma próxima conversa. Já soube essa história mais ou menos, mas agora não sou capaz de... É que o maestro por acaso disse que sabias muitas histórias. Mas essa já, eu acho que já li até isso, mas também isso passou-me. Olha que engraçado. Mas isto tem significado. Olha, por uma próxima conversa que tínhamos, havemos de saber, aqui fica no ar a questão. E depois temos aqui um presidente muito jovem. Pois é, isso estava a reparar, não é? Próximo ao aproximar o microfone. Também pode ser assim. Sim. Conforme achar melhor. Fábio Ferreira, isto de ser presidente de uma instituição já com 90 anos, sendo assim tão jovem, também requer uma grande responsabilidade, com certeza. É uma enorme responsabilidade, sem dúvida alguma. Mas é com muito gosto que nós abraçamos este projeto em prol da nossa freguesia, da nossa cultura, e com todas as dificuldades temos sempre ajudas, olha, estou muito bem acompanhado neste sentido. Costuma dizer que tiro o juízo ao nosso maestro. Tiro-lhe o juízo. Ele por acaso não nos falou em nada, olha, pronto, é porque se calhar não é assim tanto. É um bocadinho. E depois temos outras pessoas que têm um conhecimento muito profundo da instituição, que é o caso do Alberto e outras que não estão connosco, que nos vão sempre dando uma ajuda, uma chega aqui, outra ali, que é extremamente importante para o trabalho que nós podemos ou não desenvolver no decorrer do tempo em que estamos na direção da sociedade. Fábio, quantos anos tu tens? 27. E há quanto tempo estás à frente da Filarmónica? Foi este ano. Portanto, eleições este ano. Exatamente. E apareceste lá porque não havia mais ninguém interessado ou apareceste porque motivava-te também esse desafio na tua vida pessoal? Os dois motivos.
o interesse em poder dar um contributo para os biscoitos e de forma geral para a nossa cultura terceirense, açoriana, para a música, fazia parte de mim. Ia-te perguntar isso, tens alguma ligação com... A forma que neste momento consigo contribuir é assim. E surgiu a oportunidade, surgiu o convite e foi agarrar e tentar fazer disto alguma coisa de útil. E foi fácil arranjar pessoas para te acompanharem nas listas, na lista candidata às eleições? Sim. Foi? Sim. Foi. Às vezes a dificuldade está em arranjar o resto, não é? Eu fui o último. O resto aqui no bom sentido da palavra. Foi exatamente ao contrário. Eu fui o último a ser arranjado. Não sei se estou errada, mas penso que não é aqui da freguesia, não é natural dos biscoitos. Não, sou da Vila Nova. Ora bem, mas depois escolheu a freguesia, não é? Até porque encontrou o amor aqui nos biscoitos. E cá está. O amor do Norte. Pois lá está, que faz toda a diferença. Já se sabe. E então escolhe vir para cá, para a freguesia, mas também não é fazer algo de útil para a freguesia dos biscoitos. Portanto, a partir daí está desde já de parabéns e penso que todos os biscoitenses estarão muito satisfeitos com o vosso trabalho. Há bocadinho o maestro falava que isto de filarmónicas implica muitos custos, com os fardamentos, com os instrumentos musicais, com a forma em como esses instrumentos têm que ser preservados. Neste momento, como presidente da direção, o que é que tem a dizer acerca da vossa situação? Neste momento está-se bem e recomenda-se em termos de fardas e instrumentos, ou está a faltar algo que ainda não chegou? A nível de fardamento estamos agora a retificar alguns que faltaram. Também tivemos bastante tempo parados com a pandemia e o pessoal deixou um bocadinho o joguinho do lado durante 2 anos. As fardas foram deixando de servir. Foi o caso do Alberto. Foi o caso do Alberto. Há relativamente pouco tempo, numa brincadeira... Mudou o size. Ele disse, mas as minhas calças já não me servem. Disse, Alberto, corre para a beira-mar. O que menos falta é espaço para fazer corridas e aqui bonitos espaços. É mesmo, é verdade, sem dúvida. Então, pronto, essa é uma das vossas prioridades. E em termos de instrumentos, neste momento penso que é a manutenção do dia a dia. Existe um regime de apoio específico às bandas filarmónicas, o Sorefil. Tem funcionado bem, é muito burocrático, importava rever alguma coisa? Essa é também uma oportunidade para refletirmos sobre isso. Eu nunca fiz a candidatura enquanto direção e neste momento também não estamos a trabalhar com ela. A minha experiência sobre isso é muito curta. Acredito que o nosso maestro, até porque faz parte de outras direções e já esteve envolvido na nossa diversas vezes, seja uma pessoa muito mais conhecedora do assunto do que eu, exatamente. Maestro, quer acrescentar alguma coisa sobre este regime público de apoios que existe? Esse regime Sorefil vinha corrigir o anterior modelo. Mas acho que não resultou em pleno, porque no anterior modelo, por exemplo, uma banda pedia para comprar 4 instrumentos e era aceite, por exemplo, com participação de um, mas a banda não ficava obrigada a comprar os outros 3. Neste Sorefil, o que nos é dado é uma percentagem sobre o valor total que é pedido. Se tiverem 10 mil euros de investimento a fazer, eventualmente recebem X% de... uma grande incerteza do que é que nós vamos eventualmente conseguir adquirir ou não. Ou seja, temos que fazer um planeamento do nosso orçamento para o próximo ano, porque as cantaturas normalmente são feitas a meio do ano, para serem executadas no ano civil seguinte. Por isso já obriga aqui uma grande antecipação parte das instituições, tendo em conta que na maioria das instituições as direções são de apenas de um ano, prever-se no ano seguinte qual vai ser o cabimento orçamental, se serão 5 mil, se serão 6 mil, se serão 10 mil, para fazermos a candidatura. Fazemos a candidatura e depois no ano seguinte é-nos atribuído o resultado por exemplo, e só recebem o apoio depois de fazer o investimento.
recebemos 60% antes, 40% depois. Mas a questão é que a instituição tem que ter capacidade financeira para fazer a sua parte do investimento, mas só sabe exatamente o que é que será quase com um ano de diferença entre fazer a candidatura, muda a direção, vem o resultado e entretanto passou um ano. Pois, isso é que não faz sentido absolutamente nenhum. Torna-se um bocadinho complicada essa gestão. Nós sabemos que a Direção Regional da Cultura está neste momento a alterar o Sorafil. Estamos a aguardar que sejam dado a conhecer às bandas o novo formato para depois darmos a nossa opinião e eventualmente teremos as nossas relações sobre Há bocadinho falámos aqui do trabalho, nomeadamente da doutora Gabriela Canavilhas, mas têm sido vários os titulares da pasta da cultura nas diversas governações dos Açores, e isso para dizer que falávamos nomeadamente na questão do Festival da Música Clássica. Faz falta as próprias entidades públicas regionais envolverem mais os parceiros localmente, ou seja, aqueles que cá estão? Muitas das vezes, talvez fazendo a pergunta de outra forma para ser mais perceptível, muitas das vezes as entidades públicas preferem trazer gente de fora, o que também é importante, não é isso que está em causa, o que também faz falta, o que também nos abre horizontes, o que nos também promove conhecer um conjunto de outras coisas e ganhar mundo de evidência, tudo certo, mas haverá falta de sensibilidade para o que de bom nós temos e podemos fazer as nossas instituições cá? Acho que sim, acho que nós podíamos ir um pouco mais além com o nosso produto interno, mesmo para nós conseguirmos crescer. Em termos de festivais de bandas, por exemplo, nós temos o Festival de Porto Judeu, tenho muitas saudades do tradicional Festival de Inatel que havia e daqueles moldes. Este ano não participaram no Festival de Bandas organizado pela Associação Cultural do Porto Judeu? Não. Foi discutido na nossa sala de ensaios. Eu acho que nós somos uma instituição muito democrática. Ótimo. E acho que é assim que deve ser. Pois, exatamente. Acho que as coisas têm que ser discutidas na nossa sala de ensaios, inclusive o nosso repertório é discutido na nossa sala de ensaios. E os músicos também costumam dar sugestões? Os músicos são aqueles que mais que têm que dar sugestões. Porque eles é que vão tocar aquilo. Sim, o Alberto agora fez ali uma cara como quem diz, bom, vou dizer, não vou dizer, Alberto. Está à vontade, Alberto, está à vontade. Não. Já agora eu gostava de saber, o Fábio, então disse-me que tirava muito o juízo ao Sr. Maestro. Porquê? Conte-nos tudo. Por todos os motivos e mais alguns. É? Uma coisa é certa, o maestro chegou cá dizendo que está com menos cabelo. Isso é verdade. Encontrei em casa uma foto dele, provavelmente com mais de 20 anos, com uma farta caboeira que não o reconheci. Mas também 20 anos é muito tempo. Já perguntaram, mano, não conheces aqui ninguém? Até foi a minha esposa e eu, não conheço. Totalmente diferente, não é? Não conheço. Opa. Mas se descobrires uma foto do Alberto com 20 anos... Vamos... Olha, para já tinha caracóis. Tinha caracóis. Exatamente. Nós conhecemos desde sempre, desde a nossa infância, tínhamos amigos em comum, fazíamos parte do grupo de jovens aqui da freguesia e, portanto, o Alberto também sempre esteve ligado à cultura da freguesia dos Biscoitos, fazendo parte de um grupo de teatro com os seus irmãos mais velhos, e é interessante que a primeira entrevista que ele dá ao Rádio Clube de Angra é precisamente no contexto desse grupo de teatro, exatamente, ao nosso falecido e saudoso Tibério Cabral. Volta agora a falar connosco precisamente numa altura da sua vida muito importante, que é a comemoração dos 50 anos de Filarmónica Progresso Biscoitense. Alberto... 50 anos dele como músico da Filarmónica. Dele como músico da Filarmónica, exatamente. Alberto, tu e a tua trompinha de Nossa Senhora, o que é que têm programado para comemorar esta data como deve ser? É que não são muitas vezes que se comemoram datas assim, não é? Não tem nada em especial. Não? Logo que a gente faça isso com saúde, eu gostava que a Filarmónica evoluísse muito. Portanto, isso é uma das coisas que eu gostava. Está difícil, as coisas estão muito difíceis, mas pronto, vamos sempre tentando. De resto, não tem. Há bocadinho, quando se fala em 50 anos, eu também gosto de fazer uma à parte. Tive uns anos sem cores.
Portanto, faz 50 anos desde o dia que eu saí. Mas eu tive muita opção ali na minha juventude, que joguei à bola. Pois, olha, portanto, o Pedro estava aqui a perguntar porque não escolher a bola a uma determinada altura também foi importante, não é? Joguei à bola, mas não foi bem. Mas pronto, eu tive ali uma altura que não tocou. Mas depois voltou e acho que os anos que tive, acho que valorizei os que neste Estiveste fora. Portanto, 50 de forma ininterrupta, sempre seguidos, não é? Não, ele fez uma pausa. Sim, mas os 50 são celebrados sobre o regresso, percebi eu agora, depois de voltar do Não, desde o dia que ele saiu pela primeira vez a tocar na Filarmónica. Aí é que dá os 50 anos. Tá bem. Dá sempre 50 anos de música seguidos. Sim. Não sei quantos é que tive sem tocar. Nunca fui também atrás dessas datas. Mas quando regressaste, notaste alguma diferença? Foi um recomeço a todos os níveis? Na altura. Ou há coisas que não se esquece? Na altura ainda tinha muito aqueles mais de idade, ainda estava muito parecido a Filarmónica, embora numa altura que começou a mudar um bocadinho. Sim. Começou-se a mudar um bocadinho. E depois já alguns foram desistindo, claro. Mas ainda havia aquele meio termo. Hoje não. Hoje, se calhar, se alguém entrar ali como eu entrei, as coisas se calhar estão um bocado estão diferentes. Mudadas. Muita gente. Pronto, para eu ter 59 e ser o mais velho, porque mudou muito. Nós na nossa vida temos referências, Alberto. Qual era o seu músico? Sempre teve algum músico que lhe inspirasse? Um músico, um maestro, alguém ligado a esse mundo que fosse uma referência para si? Não vou por aí, não sou muito pessoa de referências, sou mais de tudo em conjunto. Sim. Ter aqueles ídolos que às vezes numa Filarmónica acho que não conta muito. Conta mais o associativismo e as pessoas interessarem-se por um... Quais foram os valores que a Filarmónica trouxe à sua vida? É essa parte do associativismo, é da gente saber estar entre muitas pessoas, que é muito complicado. Toda a gente sabe que muita gente se afasta das instituições porque é muita cabeça a pensar e cada um tem a sua maneira de ser e depois não quer ser pela cabeça do outro, não quer ser pela sua, e isso acho que é uma das coisas que a gente aprende muito. Pois lá está. É partilhar até ideias, não é? Viver em associativismo. E qual foi a atuação que nunca mais vai esquecer na sua vida? Isso é complicado, isso é muito complicado. E alguma atuação onde lhe tenha acontecido um azar, uma coisa assim gira que possa contar, obviamente, algumas, mas a gente não pode contar aos microfones. Não sei, não tenho assim grandes... Porque na verdade nunca fui músico assim fora do normal, sou um músico normal, não tenho... Também nunca tive grandes ambições para ser, mas gosto muito de estar na música, na Filarmónica. Agora dizer que teve há várias tocadas que a gente faz em conjunto, que correm muito bem, a gente gosta, a gente adora quando vamos fazer um espetáculo qualquer musical, principalmente fora da freguesia, e também na freguesia, claro, e as coisas correm bem, claro que isso é... Sem dúvida. É das coisas melhores que a gente faz. No fim estamos todos felizes, não é? Pelo grupo, como diz o Alberto. Quando o grupo vai atuar fora e as coisas correm bem, claro que a gente... E qual foi então essa atuação que acha que possa ter sido... Fizemos várias, era a nível de concertos, temos uma altura muito forte em concertos e foi muito bom. Não vou precisar algum porque também não sei, mas tivemos boas atuações. Alberto, e quando o teu filho te diz pela primeira vez que também quer ir para a Filarmónica? O meu filho para a Filarmónica, eu é que sempre tentei o puxar para a Filarmónica. Sim? Ele a primeira vez foi para levar uma bandeira. Mas a coisa não correu muito bem. Ele disse que não queria mais, depois foi a provar a roupa, mas depois não gostou, mas também era muito novinho, a gente tem que dar o desconto. Depois mais tarde, eu sempre o convenci, ele não queria, mas dizia ao Tiago, tu vais experimentar. Se gostares, ficas, se não gostares, não ficas. Porque ele sabe como é que eu sou assim um bocadinho. E depois ele não queria ir outra vez e depois desistir, e depois ter que desistir. E disse, não, vai à vontade, se não gostares, não sabes. E ele gostou e teve uns anos bons. Foi pena que depois teve 3 anos em São Jorge, deixou a Filarmónica e isso enfraqueceu-lo um bocado. Teve a estudar sim, teve na Escola de São Jorge e depois isso arredou um bocado e depois está aí outra vez, mas pronto, vamos tentando
e vê se o consegue juntar para lá. Incentivando. Este é um problema que se coloca às filarmónicas, mestre, e não só aos clubes de futebol e de outras modalidades esportivas, que é de facto o facto, passa a redundância, de nós estarmos aqui e da páginas tantas no nosso percurso de crescimento e de formação, nós termos que sair daqui para ir adquirir competências a outro sítio. E essa também deve ser uma dificuldade tremenda, não é? Porque de facto há uma renovação, falávamos há pouco, dos grupos. Na altura deve haver um gap, não é?